tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no Bonnie2. Estamos aqui hoje para contar para vocês em detalhes quanto custou o nosso intercâmbio para a Austrália, quanto tudo isso custou quando a gente veio no nosso primeiro visto aqui para a Austrália. Nos acompanha, a gente vai contar. Mas antes, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Deixa aquele like para dar aquela força pro canal, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo e vamos lá! Bom, primeiramente a gente precisa levar em consideração que esses valores é referente à nossa vinda para a Austrália no nosso intercâmbio, mas lá em 2017. Então o câmbio era diferente, o valor é outro, né? Provavelmente sofreram algumas alterações também os valores, depende da agência, mas para vocês terem uma ideia, né, de quanto custou, para vocês mais ou menos conseguirem, né, já traçar um planejamento aí. Intercâmbio, a gente sabe assim, ó, que é fantástico, é uma experiência única, você conhece, né, uma outra cultura, um outro idioma, e aqui a gente tem um mix cultural enorme, entre tantas outras coisas que fazem desta experiência algo único. E intercâmbio, pessoal, às vezes não é tão barato não, principalmente porque a gente sabe que o nosso suado real não vale tanto lá fora. Pois é, galera, um bom intercâmbio exige também um bom planejamento. Assim foi com a gente. Tínhamos a ideia de vir, né, mas não sabíamos quanto tudo isso ia custar. Então o primeiro passo foi a gente consultar uma agência de intercâmbio. Assim a gente teve uma ideia dos valores e aí a gente parou e pensou: esse intercâmbio vai ter que ser a longo prazo para acontecer, né? E aí a gente passou um ano planejando, juntando grana e tudo mais para conseguir vir. Tentar o máximo de parcelas do possível aí pra gente conseguir arrecadar. E tem um detalhe, eu já tinha, digamos, uma reserva, que era um carro que eu tive que vender, né, para pagar esse intercâmbio, mas no caso da Jéssica, ela não tinha nenhuma reserva, então a gente precisava alguma maneira, né, de conseguir poupar um pouco de dinheiro e pagar esse intercâmbio, porque não é barato não. Então, quando a gente começou todo o planejamento, eu tava no final da faculdade, né? Tava me graduando em Direito, então tava naquela correria de prova da ordem, TCC para apresentar, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu pensava assim, gente, com esse meu salário de estagiária, como é que eu vou conseguir? E aí, quando eu terminei a faculdade, foi que eu consegui um trabalho na minha área, num escritório de advocacia, numa cidade vizinha. Lá eu trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu dirigia uns 40 minutos para a cidade, para Blumenau, onde a gente morava. E lá eu trabalhava, então, das 6 à meia-noite, em um restaurante de sushi. Então lá eu servia as mesas, embalava os pratos, né, todos os dias. E nos finais de semana a gente também encontrou um segundo trabalho, um terceiro trabalho para mim, um segundo trabalho para o Rodrigo. Exatamente. Que era ajudando na aplicação de provas de concurso, né? Tinha um casal de amigo nosso que eles tinham uma empresa, eles aplicavam essas provas e a gente então passou a trabalhar como fiscal de sala, fiscal de prova. E assim a gente conseguia também uma renda extra nos finais de semana. Sim, e foi assim bem corrido nesse trabalho, porque como fiscal de prova e tinha que preparar as mesas e todo aquele esquema, a gente tinha que chegar, né, antes dos candidatos, organizar tudo. Então, por exemplo, se a prova começava às 7 da manhã, tinha que estar pelo menos às 5 da manhã lá. Só que essas cidades, elas ficavam longe, você tinha que acordar de madrugada, dirigir, ir lá e trabalhar, né, fazer, né, o seu papel como fiscal. Mas era algo assim bem legal, a gente gostava bastante, principalmente porque a gente estava trabalhando juntos. E assim foi por alguns meses, né? A gente passou juntando grana, vendendo tudo que podia, ventilador, nossa, é verdade, fritadeira elétrica, a gente vendeu air fryer, tudo a gente vendeu, tudo que era possível a gente vendeu. Tudo que dava pra arrancar da casa a gente estava vendendo, porque tá doido, a gente precisava poupar, né, e conseguir pagar esse intercâmbio. Mas pessoal, a gente quer ouvir de vocês, nos deem os seus palpites, coloquem aqui nos comentários quanto vocês acham que custa um intercâmbio aqui para a Austrália e depois comparem, né, com o preço que a gente vai falar para vocês. Vê aí se vocês estão certos ou não, quem aí tá mais perto, vamos ver aí como é que vocês se saem.
E olha só, a Jéssica, o intercâmbio dela, ela fechou, né, um pacote de 3 meses e meio mais 1 mês de férias, porque na Austrália, quando você vem, né, no visto de estudante, você ganha 1 mês de férias, né, pro período que você vai vir. E no meu caso, eu fechei 6 meses mais 1 mês de férias. E a gente vê em vistos separados, em tempos separados também, porque na época a gente só namorava. Exatamente. E o que eu podia pagar era isso, né? Era o menor visto de estudante possível. E também porque a gente já pensava na renovação, né? Que futuramente a gente iria renovar, e foi isso que aconteceu. Em vistos separados, em vistos em tempos diferentes, acaba sendo mais fácil quando você vem em casal e ambos querem estudar, como foi no nosso caso, porque aí quando vence um, os dois se unem para renovar aquele visto. Depois que o outro vence, a mesma coisa. É mais fácil do que os dois vencendo na mesma hora, e aí você tem que renovar os dois na mesma hora. Sim, né? Exatamente. Então a gente conseguiu ter um planejamento melhor, porque a gente sabia que assim que a gente vir para a Austrália, a gente teria que renovar o visto dela, né, depois de 4 meses e meio, 5 meses, e depois viria o meu, né, na sequência. Então seria, né, um tempo intercalando que nos ajudaria, né, nesse gerenciamento. Pessoal, peguei aqui o meu notebook porque tem bastante valores aí, né? Vamos ver como é que foi aí. Vamos começar aqui com o curso, né? A gente pegou o curso de inglês, que é o General English, que é uma ótima escolha para quem quer interagir e se adaptar a essa nova cultura. Então, o General English era, digamos, né, o ideal pra gente, e principalmente pra Jéssica, que não tinha nada de inglês. E, inclusive, ela contou isso numa entrevista, como é que foi essa vinda dela, né, sem nada de inglês. Vocês precisam assistir esse vídeo porque ficou bem legal, e eu sei que tem bastante gente que tá assim, mais ou menos na mesma situação que ela, e ela foi uma guerreira, né? Ela conseguiu vencer este obstáculo, e vocês também podem, claro. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Não se esqueçam de conferir depois desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, fala aí, quanto foi o curso de inglês? Então tá, vamos lá. Mas peraí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aqui, as escolas de inglês, quando vocês estão contratando o intercâmbio, vocês vão ver que a agência de intercâmbio vai oferecer 3 tipos de escola para vocês. As mais baratas, as intermediárias e as mais caras. Basicamente, o ensino é o mesmo, né? Ensino de inglês, principalmente o General English, né? Mas o que vai diferenciar essas escolas são a estrutura que elas têm, né? Se elas têm biblioteca, aulas de apoio, refeitório, essas coisas assim. Então, quando vocês forem escolher a escola, vocês vão perceber que vão ter níveis diferentes, né, de escolas, e valores também. Mas o que vai diferenciar elas basicamente é só mesmo a estrutura. A que a gente escolheu era uma escola média, não era a mais barata nem a mais cara, a gente pegou uma média que nos oferecia tudo aquilo que a gente precisava, né? Tinha refeitório, tinha aulas de apoio. A questão era mais custo-benefício. A gente não queria, digamos, arriscar pegando uma, né? Não tem uma estrutura tão boa, e também a gente não queria pegar, digamos, a da elite, né? Sim, até porque era muito mais caro. Né? Sim. Curso General English, 6 meses do Rodrigo. Custou R$15.135. E daí pra Jéssica, 3 meses e meio, custou 9.548. 9.548 para estudar todos os dias, 4 horas por dia, na mesma escola a gente estava estudando. O valor aqui do pacote da Jéssica talvez varie um pouquinho, não fiquem assim completamente proporcional ao meu, né, se vocês fizerem o cálculo, porque a gente fechou primeiro o intercâmbio meu e depois o dela. E daí isso tudo depende, né, da cotação do dia e tudo mais. Aí, se eu não me engano, o pacote dela a gente fechou quase um mês depois, né? Porque a gente até tinha que ver se a gente ia conseguir, né, juntar tudo, né? Sim. E beleza. Tem também a taxa de matrícula. A taxa de matrícula foi praticamente a mesma, né? A mesma, independente do tempo de vista, eu acho que é o mesmo. Então, a matrícula do meu foi 636 e o da Jéssica foi 595. Então, né, uma pequena diferença aí. Já o material, no meu caso, foi R$954 e o da Jéssica
foi 520. O curso, a matrícula e o material, né? Então para mim ficou mais ou menos R$16.500 e o da Jéssica ficou, deixa eu ver aqui, 10.500, né? A escola, a matrícula e material. Só lembrando que esses valores, né, a gente parcelou escola e tudo mais, junto com a agência, mas um detalhe importante é que quando você vem pra cá, você precisa estar com um mês tudo pago antes de vir. Tudo precisa estar com um mês de antecedência antes da data da sua viagem, tudo quitado com a agência, né? Agora, quando você tá aqui na Austrália, você chegou aqui, chegou o momento de renovar o seu visto. Você pode parcelar a escola, mas você não precisa terminar de pagar para daí começar a estudar. Você pode ir pagando e estudando. Diferentemente do Brasil, que pode parcelar, mas você só vai começar a estudar, você só vai vir para a Austrália quando tudo tiver pago, né? Agora vamos para a parte do visto. Visto de estudante, o valor foi igual, tanto para a Jéssica quanto para mim. A gente pagou R$1.854 para o visto. Quase nos R$4.000, né? Os dois juntos. E fora isso, a gente tem o seguro saúde obrigatório, não é mesmo, amor? Seguro saúde obrigatório, como o nome já diz, você precisa ter esse seguro contratado como condição do visto de estudante. O governo quer saber se você tem um seguro que vai então te permitir usar a saúde pública daqui, o sistema público de saúde daqui, porque para estudantes a saúde pública aqui não é de graça. E este valor para mim foi 861 e o da Jéssica foi 582. Proporcional, né? Com o tempo de visto. Exatamente. Curso de inglês, matrícula, material, visto de estudante, seguro de saúde obrigatório, para mim já deu a conta ali 19.440 para 6 meses, né? Mais as férias. E o da Jéssica deu 13.100. Então, nossa, vamos ver aqui. Uma diferença de mais de R$6.000, né? Claro, também as passagens aéreas. E um detalhe, quando eles fecham o pacote de intercâmbio, na verdade isso daí é um requisito, né, do governo australiano. Você precisa ter a passagem de ida e volta, porque o governo australiano precisa saber que você está vindo para o país, mas você tem a intenção apenas de estudar e voltar. Ou se você, né, não vem com a passagem de vinda e volta para o Brasil, você precisa comprovar que você tem esse dinheiro da passagem de volta. Então o governo quer ter certeza, como o Rodrigo falou, de que você está aqui provisoriamente, de que você tem condição de voltar depois. No nosso caso, nós decidimos por comprar as passagens de ida e volta. A gente não comprou no mesmo dia, então a cotação ali, né, mudou um pouquinho, o período também era um pouquinho diferente. A minha ficou em R$4.095 e a da Jéssica, nossa, a gente tomou azar. Se a gente soubesse disso, a gente teria comprado no mesmo dia. Porque a gente demorou um pouquinho para comprar a dela e ficou em 4.500, né? Muito mais caro que a dele. Subiu uns R$400 assim, que foi à toa, né? É porque depende muito, né, da cotação do dia. E daí eu fiquei naquela, né? Eu vou esperar, eu acho que o dólar vai baixar um pouquinho e eu vou conseguir um preço melhor. Não, que nada. não acontecia. Chegou o dia, tava chegando perto da data e eu precisava comprar passagem e aí foi com esse preço mesmo. Porque, né, não tinha outra opção. Exatamente. Então, olha só, pessoal. Aqui o total, todas essas despesas, deu 23.536 para mim, a minha. E a da Jéssica deu 17.600. Então, uma diferença, continua a diferença ali dos 6.000, né? E isso daí foi praticamente algo que eu consegui pagar com a venda do meu carro, né? E a da Jéssica, então, a gente teve, né, que ralar para conseguir pagar tudo, né? Eu vendia tudo que a gente podia para conseguir pagar, né? Bom, e fora esses valores, a gente também precisou comprovar que tínhamos o valor de $1.660, que era o valor da época que o governo exigia para cada mês de estadia no país.
Então a gente precisava comprovar, poderia ser com a nossa conta ou com contas de familiares, alguém da família, que seriam os patrocinadores, digamos assim, né? E esse valor, né, nada mais é do que uma segurança. O governo, ele quer saber que você vai conseguir se manter aqui e que você tem condição, né, para voltar para o seu país de origem quando o seu intercâmbio acabar. Então a gente juntou as contas dos nossos familiares e comprovou $1.660 para cada mês de estadia aqui. Então eu tive que comprovar para 5 meses, porque 3 meses e meio de aula, mais um mês de férias, 4 meses e meio, e aí eles arredondaram para 5 meses o meu visto. Então eu tinha que comprovar que eu tinha $1.660 multiplicado por 5 meses. E a mesma coisa com o Rodrigo, 7 meses, $1.660. Esse era o valor que a gente tinha que comprovar, né, com contas bancárias, extratos, enfim, para vir para a Austrália. E na época o dólar, né, a cotação estava em 2,63. Então esses 1.660 viravam uns 4.200, 4.300. Então era bastante, era bem salgado. A Jéssica comprovou, né, com o tio dela e eu comprovei, né, com a minha mãe. E graças a Deus, né, deu tudo certo na comprovação. Mas só lembrando que essa comprovação não significa que é o valor que você precisa trazer, tá? É o valor que o governo quer ver que você tem na tua conta. Então lá no processo de aplicação do visto, esse é um dos requisitos. Você precisa comprovar que você tem esse valor numa conta de um patrocinador ou na sua própria conta. Mas não necessariamente você vai precisar trazer esse valor, né? Essa é a dúvida de muitos. Então é isso aí. Bom, então vamos lá. A gente também, né, trouxe um dinheiro para as despesas, né, do dia a dia, semana a semana, mês a mês, né, como telefone, comida, né, transporte, essas coisas. Então a gente decidiu, né, trazer $5.400, que seria, digamos, o suficiente para se manter uns 3 meses sem trabalho, né? Então a gente tinha essa reserva, a gente, né, trouxe dinheiro em espécie, tem várias maneiras de como você pode trazer dinheiro, né? E daí a gente deixou $2.700 com cada um. Então, considerando o câmbio ali que eu falei, a gente pagou mais ou menos uns R$14.000 só para esses 3 meses aí, para ter uma graninha, né? Para ter uma reserva até a gente arranjar um trabalho, se estabilizar, né? Tem gente que prefere trazer menos, tipo traz para um mês, tem gente que traz, né, para mais tempo, ou tem gente que, né, deixa reservado no Brasil, se por acaso precisar, transfere depois, mas a gente já se precaveu e resolveu trazer para 3 meses. Se por acaso não arranjasse trabalho, se alguma coisa acontecesse, o que, graças a Deus, deu tudo certo. A gente arranjou trabalho no primeiro mês, né? Em um mês já, então a gente não usou todo esse dinheiro, né? O que foi muito bom. Graças a Deus. Então, olha só, vamos ali recapitular. O pacote completo da Jéssica e o meu pacote juntos deu mais de R$41.000, mais os R$14.000 que foi do dinheiro em dólar reserva, que nós estávamos trazendo, deu R$55.000. Esse foi o preço do nosso intercâmbio. E também tem a questão da acomodação que a gente não chegou a mencionar. Na época a gente, né, tentou pegar a acomodação por conta própria. A gente pegou Airbnb, ia ser por um mês $2.720. Na época a gente também não sabia que tinha maneiras mais baratas aí de alugar e tudo mais, não entendia muito bem, e isso daria praticamente R$7.000. E o Airbnb foi cancelado, então esse dinheiro voltou, a gente não gastou com acomodação, mas assim que a gente chegou, ficamos em hostel e a gente pagava $49, né, nós dois, por noite naquele hostel. Então eu não vou incluir a acomodação aqui nesse cálculo, mas se eu fosse considerar aquela da Airbnb de um mês que a gente tinha agendado, subiria de 55.000 o preço do intercâmbio para 62.000. E isso, né, 2 pessoas. Então se você fizer assim os cálculos, o preço do intercâmbio daria mais ou menos uns 25.000, para mais ou para menos, né? Bom, então eu acho que é isso, né, gente? Levando em consideração novamente o tempo, né, porque a gente veio em 2017, então o câmbio era outro, né, os valores talvez sofreram algumas alterações,
mas dá para vocês terem uma noção, né, para ter uma média de quanto isso custaria. Depende muito da escola, como a gente falou, mas a nossa escola foi uma escola intermediária. Agora, a acomodação dá para se economizar também, né? Como a gente fez, a gente teve o nosso Airbnb cancelado, então com isso a gente economizou, porque a gente se hospedou de uma forma mais barata, né? E às vezes a gente não tem muita ideia quando a gente está no Brasil de como as coisas funcionam aqui, acomodação e tudo mais. Por isso a gente sempre recomenda, né, assistirem vídeos, tentem tirar o máximo de informação possível. Aqui no nosso canal a gente traz muita informação para ajudar vocês, porque na época do nosso intercâmbio a gente não assistia nenhum canal, a gente não seguia ninguém. As nossas únicas referências eram blogs, né, coisas mais escritas, né, o canal, YouTube, Instagram não era tão forte como é hoje em dia. E eu acho que esse é o motivo de a gente estar aqui explicando para vocês, para poder ajudar vocês no planejamento. E né? não passar tanto perrengue, né? Mas é isso aí, pessoal. Esse daí foi o valor, 55 mil, nosso intercâmbio, né? Nós dois juntos. E eu quero ver ali na descrição quem é que acertou, quem é que chegou mais próximo aí. E pessoal, a gente sabe que não é fácil assim. Tem pessoas que têm condições e isso daí não é, digamos, problema, mas para a grande maioria dos brasileiros é suado. Não é fácil, mas com um bom planejamento, né, você chega lá com esforço, dedicação, né? No nosso caso, Jéssica 3 trabalhos, eu 2 trabalhos, vendemos, né, tudo, a gente chegou lá. Então assim, vai com garra, né, força de vontade, planeja bem e vai dar certo. Se mantenham positivos. No mais, se vocês tiverem alguma dúvida, ainda nos deixem aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês. Se vocês têm outras sugestões de vídeo que vocês gostariam que a gente gravasse aqui para ajudar vocês, né, nesse começo, nesse planejamento, a gente com certeza vai voltar aqui e vai gravar. Deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né, gente, de sempre. Ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixem o seu like, deixem seus comentários. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente tá sempre por lá, postando a nossa vida por aqui, a nossa rotina, nos stories. E é isso, gente. No mais, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.